Bom dia, turma. Vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin, ver o que ele andou aprontando aí essa madrugada. Ontem à noite a gente soltou um vídeo, vamos ver o que aconteceu ao longo das últimas horas, para saber se ele se comportou do jeito que a gente estava imaginando. É o que tem acontecido ultimamente. Todas as nossas previsões aqui, as nossas estimativas têm acontecido, né? A gente coloca aqui alguns cenários possíveis. Então, vamos dar uma olhada nos cenários, no que pode acontecer nas próximas horas, para a gente estabelecer aqui as nossas estratégias de investimento em Bitcoin, tá bom? Mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like para ajudar o algoritmo do YouTube distribuir mais o vídeo para outras pessoas e para você se inscrever no canal também, se você está acompanhando e não é inscrito ainda. Então vamos dar uma olhada aqui numa tendência geral do Bitcoin. Vamos pegar aqui essa setinha e vamos dar uma olhada, né? Então ele fez aqui no longo prazo, né? Ele está numa trajetória ascendente, sempre, né? É a característica do Bitcoin pelos seus fundamentos, né? Ele tem uma característica de ser uma moeda com uma limitação da sua emissão, são 21 milhões, e nada vai mudar isso, né? Também ele não é. Ninguém possui, ninguém tem domínio sobre o Bitcoin, então nada vai mudar isso. Vai ser sempre 21 milhões, e com isso faz com que o valor da moeda ele se valorize ao longo do tempo. Tá? Essa é a principal diferença do Bitcoin para qualquer outro ativo. O real, o governo vai lá e emite mais moedas, que faz com que gere inflação no mercado, mas além disso faz com que o seu dinheiro ele perca poder de compra, né? Não só pela inflação, mas pela geração de moeda no mercado, tá? Ele diminui o valor do seu ativo, da sua moeda corrente. Isso acontece também com outras moedas, mesmo moedas fortes como o dólar. Isso acontece com metais preciosos também, como o ouro, que ele está se valorizando também nos últimos anos, bastante. Mas o ouro, ele é finito, sim, mas a gente não sabe qual é essa finitude dele, porque novas jazidas são encontradas de tempos em tempos. Tá? Não é diferente do Bitcoin, que ele tem 21 milhões e acabou. Né? Então, essa é a característica. Esse é o fundamento. A gente precisa ter isso na nossa mente, que esse é o fundamento principal do Bitcoin, tá? Que é o que faz com que ele se valorize ao longo do tempo. Se a gente for voltar aqui em todo o histórico do Bitcoin, a gente vai ver isso acontecendo, tá? Desde 2009. Aqui o gráfico ele mostra a partir de 2017, mas se a gente for voltar antes no tempo, a gente vai ver essa mesma característica, tá? Então ele está aqui numa trajetória ascendente e fazendo um período aqui de correção depois dos 109 mil dólares, que foi o all-time high deles, do Bitcoin. Foi o maior preço que ele atingiu na sua história, tá? Então ele está passando por um momento de correção. O que pode acontecer aqui? Essa correção, ela testar os fundos anteriores. O primeiro fundo que ele vai testar é a acumulação anterior. Ele pode eventualmente ficar dentro dessa acumulação mais um pouco. E o próximo fundo que ele vai testar é o topo, é o fundo anterior à acumulação, né? Porque essa acumulação aqui, ela está exatamente no topo do ciclo anterior. Então, se ele perder esse ponto, ele vai testar o quê? Vai testar o fundo da acumulação primeiro e depois o fundo do ciclo. Tá? Mas aqui a gente está falando de 16 mil dólares, né? Então
Pode chegar? Pode, mas ainda tem muito chão até lá, tá? É um caminho bem improvável. O que pode acontecer nesse momento, vamos diminuir aqui o gráfico, vamos botar aqui o diário. O que pode acontecer nesse momento é ele navegar aqui dentro desse gap que ele se formou, tá? E aí ele vai testando aqui o suporte da acumulação anterior e a resistência da acumulação que ele fez no ciclo de alta mais recente, tá? Então ele vai provavelmente testar para ver que caminho ele vai seguir, tá? Aqui ele está no meio da sua trajetória. Vamos pegar aqui, olha, só relembrando, a acumulação do pico, ela tem quase exatamente do mesmo tamanho desse gap que ele formou, tá? Praticamente do mesmo tamanho, que também é praticamente do tamanho da acumulação anterior. Então ele está navegando aqui nesse buraco que ele estabeleceu depois dele ter feito uma alta aqui bastante significativa desde a acumulação até o seu pico, tá? Então ele teve uma alta aqui vamos lá, teve uma alta aqui de mais ou menos 24%, tá? E aí ele formou esse buraco, tá? 24% entre esse gap. E aí é onde ele está navegando. Nesse momento ele está aqui no meio do caminho, praticamente já há alguns dias, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Ele está nessa faixa de preço desde o dia 11 de março, em que ele fechou aqui com 80 e quase 83 mil. Nesse momento ele está um pouco abaixo, com 82.300 mais ou menos, tá? Um ponto importante que a gente precisa ficar de olho. Então, existem barreiras significativas aqui para ele que ele vai testar, tá? Uma delas é a média de 25 período, que desde esse momento aqui, onde ele bateu na média de 25, ele não conseguiu romper. Então ele está batendo e voltando, numa trajetória aqui de baixo, tá? Provavelmente o que vai acontecer se ele se mantiver nessa faixa de preço, essa média ela vai, mesmo o preço não alterando, a média em si ela vai caindo, tá? E ele vai testar essa média novamente. Pode ser que essa média seja testada aqui no meio do caminho. Meio do caminho não é um lugar bom para a gente ficar, tá? Então a gente precisa ver se quando ele bater na média, ele vai repicar para baixo, e aí a gente ficar atento também nesse repique. Se vai ser um repique que vai fazer um novo fundo, um fundo mais baixo, e aí nesse fundo mais baixo ele vai testar aqui o topo da acumulação anterior. Ou se ele fizer bater aqui na média, fizer um fundo mais alto, provavelmente ele vai forçar aqui para romper essa média e seguir uma tendência de alta para testar aqui a resistência da acumulação anterior, tá? Então, para subir, ele tem dois desafios aqui: romper a média de 25 e permanecer nela para chegar aqui no fundo da acumulação anterior, tá? Para cair, ele vai testar a média e depois vai testar aqui o topo da acumulação mais antiga, tá? Então esses são os dois cenários presentes, possíveis nesse momento. De qualquer forma, o ganho aqui em qualquer caminho, aqui é de 10%, como ele está no meio do caminho,
elas vão ser mais ou menos equivalentes. E aqui uma subida de 8, 9%, tá? Então, opa, vamos botar aqui no preço, né? Então, 11% para cima, 9% para baixo, mais ou menos, tá? Ali variando em 10%. Então, essas são as variações. O que meio do caminho não é um bom lugar para ficar, né? Porque ele está passando aqui por um momento de incerteza. Está numa trajetória de baixa aqui, mas ele está prestes a tocar a média e testar ela. É uma média que ela tem se mostrado forte aqui nos últimos dias, tá? Não é um bom lugar nesse momento para fazer alguma coisa pensando no curto prazo. Por quê? Porque você tem um risco grande de ser estopado e o seu retorno ele vai ser menor, né? Ele vai ficar aqui na faixa de 50% desse gap. Então vai ficar 10% para cima, 10% para baixo. Tá? O que seria o legal, o ideal esperar? Ele formar uma tendência. De repente ele bater aqui nesse suporte e ele voltar. E nessa volta, aí sim, a gente esperar uma estrutura de alta para traçar um alvo lá em cima de 20%, depois que ele romper a média de 25%. Tá? Aí a gente tem uma certeza maior de que ele vai fazer uma estrutura de alta aqui, rompendo a média de 25%, e vai buscar um alvo maior também, possibilidade de ganho maior, quando ele chegar aqui no suporte da acumulação. Tá? Ou, se ele fizer o contrário, ele pode sustentar, atravessar a média de 25, sustentar ela e buscar aqui, aonde seria um bom momento de aposta aqui, quando ele conseguir romper a faixa de acumulação anterior e começar a formar uma estrutura de alta aqui dentro, ele sustentar essa estrutura de alta. Ele vai estar acima da média de 25, vai ter uma tendência de alta, né, e vai buscar o quê? Qual vai ser o alvo dele? Vai ser o topo histórico. Então a gente pode pensar aqui em 17, 18%, mais ou menos, tá? Então, seriam estratégias boas essas, esperar uma definição para onde ele vai, ele testar o fundo ou o topo aqui, e aí sim fazer uma aposta com um alvo mais longo, tá? Então, isso pensando aqui mais no curto prazo. Olhando a longo prazo, o que a gente pode aproveitar? A gente pode aproveitar qualquer um desses momentos aqui para ir acumulando Bitcoin, para você melhorar o seu preço médio. Se você comprou aqui e está olhando o seu prejuízo, você pode ir comprando quando o Bitcoin estiver aqui, comprando eventualmente, se ele cair aqui para 80, 78, 76, você vai comprando. Se ele voltar a subir, continua comprando. Por quê? Porque você vai maximizar o retorno do seu investimento. Se você comprou aqui na faixa dos 100 mil, o seu retorno esperado, quando ele voltar a fazer um topo, é de 8, 9%. Quanto mais você compra nessa faixa de preço, você faz o seu preço médio diminuindo. Se você pensar que o seu preço médio pode ser aqui na faixa de 87, 86, 88 mil, na hora que ele voltar, você vai ter um ganho muito maior do que não fazer nada agora. Ao invés de você ganhar 9, você vai ganhar 25. Então,
não é uma boa ideia você simplesmente ficar chorando aqui e rezando para quando o Bitcoin voltar. O ideal é você ter uma, uma estratégia mais vencedora, onde você possa ir comprando ao longo do tempo para você o quê? Maximizar o seu, o seu retorno de investimento. Aí você vai passar do desespero para a alegria, tá? Não significa que isso vai acontecer, a gente tem que acompanhar aqui a força do preço do Bitcoin, para que lado ele vai, né? É, e você fazer o seu investimento de forma consciente. Não colocar aqui dinheiro que você precisa dele para a semana que vem, para o mês que vem ou para pagar alguma conta, porque aqui a gente está falando de períodos maiores de tempo, a gente está falando de meses até, né? Então vamos olhar aqui, ó, no gráfico mensal, a gente percebe que daqui até aqui foi um ano e meio, né? Então, se você está pensando em ter esse retorno aqui ou um novo topo histórico, você precisa segurar esse dinheiro e ter esse dinheiro novo investido, né? Ter ele a capacidade de você investir ele durante vários meses, tá? Então tem que ser sempre um investimento consciente, tá bom? Então é isso. Fique atento aí nas estratégias, vamos ficar de olho aqui no comportamento dos próximos dias. Alinhe sua estratégia com os seus objetivos. Se você visa longo prazo, qualquer momento aqui pode ser um momento bom. Se você visa um curto prazo, talvez aguardar um pouco a definição de preço aqui seja uma melhor estratégia, tá joia? Então é isso, turma. Vamos ficar de olho aqui. Mais tarde a gente volta. Um abraço. Tchau, tchau.